chamado da mãe. Hoje a mãe está chamando e nós vamos nos reunir antes de ir até ela. E para essa reunião vamos começar com uma oração. Uma oração que nos prepare, porque afinal de contas nós precisamos nos apresentar bem para a mãe. Vamos nos preparar, vamos nos aprimorar, nos harmonizar, como filhos que, diante do chamado da mãe, limpam suas roupas, arrumam suas posturas, alegram a sua alma, para poder atender ao chamado. Que hoje nós nos façamos melhores, que hoje nós nos façamos irmãos, porque um atributo da presença da mãe é fazer toda a humanidade irmã, toda a humanidade fraterna. Vamos nos confraternizar em Maria na tarde de hoje. Que diante dela nós todos sejamos filhos muito queridos e muito carentes, disputando a presença da mãe, cada um num colo, num lado, num abraço, num carinho, na certeza que o coração imenso da nossa mãe tem um espaço fabuloso, um espaço especial para cada um de nós. Que assim seja na tarde de hoje. Aconcheguemo-nos em Maria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Saudações para todos os amigos. Além da Mônica, Luciana, Andréia, Orlando, Rosângela, Leila, Eliana Quiodo, Doroteia, Thelma, Bruno, Diana Costa. Chamem os seus amigos, chamem todos, porque eu chamei vocês, vocês chamam os nossos irmãos, porque hoje toda a humanidade está convidada a se reunir conosco. Então chamem quem vocês puderem, porque um irmão chama o outro. Mamãe está chamando. Com alegria na alma, com alegria no rosto, com alegria nas mãos dadas com todos os irmãos, proclamemos para o mundo todo: mamãe está chamando. Não é lindo isso? Para todos nós que estamos tão tristes, tão carentes, que precisamos tanto desse colo, desse carinho, não há notícia melhor. Espalhem essa notícia para que mais pessoas venham conosco agora ou depois atender a esse chamado da mamãe. Quem não conhece aquela cena fantástica? Você está conversando com uma mãe que está com seu filho próximo, e o filho vai lá, faz uma coisa, olha para a mãe, faz outra, olha para a mãe, faz outra, olha para a mãe, fazendo coisas que incomodam um pouco, fazem um barulho aqui, tiram uma coisa do lugar ali, e a mãe conversando com a gente. Se a mãe é experiente, atenta, devotada, amorosa, como a nossa mãe é, ela pisca um olho e fala baixinho: ele está querendo atenção. Ao contrário dessa mãe mais apressada do mundo, que já quer dar bronca, que já quer colocar impedimento, já quer reprimir, já quer ameaçar. Não. A mãe atenta, devotada, amorosa, experiente, reconhece e nos diz: ele está querendo atenção. E aí
pisca um olho e chama: vem cá, meu filho, vem cá, sua mãe tá pedindo, como agora. A mãe está pedindo a nossa atenção e nos chama para perto. E chama para perto aquela criança que está fazendo arte, que está fazendo um barulho, deslocando uma coisa de lugar e olhando para a mãe. E aos pés da mãe, a mãe se abaixa para ele, faz um carinho na cabeça, ajeita um cabelo, ajeita uma roupa, faz um carinho no rosto, dá um beijo e fala: vai brincar. E a criança, como num passe de mágica, sai dali e vai brincar muito mais calma, muito mais harmonizada, muito mais pacificada, sem jamais precisar fazer as coisas de chamar a atenção. Somos nós que temos feito as coisas atabalhoadamente, desarmonizando ambientes, fazendo barulhos. Somos nós, humanidade. Mas a humanidade não está muito barulhenta, muito agressiva, muito desarmonizada e desarmonizadora? Claro que sim. É por isso que Maria hoje pisca um olho, olha para a gente e nos chama para, ao pé dela, ela descer até nós. Como a mãe experiente se ajoelha, ela também se diminui para os seus filhos. Se diminui para nós que atendemos a esse chamado, traz os seus filhos para junto de si e dá uma palavra de atenção a cada um. Faz um gesto, um carinho, arruma uma roupa, arruma um cabelo, sorri um sorriso para cada um de nós. E depois nos manda viver, nos manda brincar, nos manda seguir. E nós saímos daquele regaço, daquele carinho, daquela aura de amor, muito mais harmonizados, pacificados, sem mais aquela necessidade de desarmonizar, de desarmonizados desarmonizar, de fazer barulhos, de chamar a atenção. Em Maria, nós não precisamos mais chamar a atenção, como nós temos precisado chamar com violências, com desarmonias, como é, infelizmente, o nosso mundo de hoje. Então, atendamos ao chamado de mamãe, não é? Hoje nós vamos conversar sobre Maria a partir desse livro, Boa Nova. Autoria de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O seu capítulo final, o capítulo de número 30 desse livro, é, como vocês veem, sobre a nossa mãe, Maria. E esse capítulo é muito especial para todos nós que estamos nesse momento tão turbulento da humanidade, onde nós, crianças, estamos desarmonizando, fazendo barulhos, chamando atenção. A mãe nos chama. E esse capítulo nos diz exatamente isso. Nos descreve Maria no seu momento mais marcante na Terra. Ele conta, Humberto de Campos relata para todos nós, Maria ao pé da cruz. Para todos nós que
com essa pandemia, ou por outras doenças, ou por outras circunstâncias, nos deparamos com a morte. Nós temos nos deparado com a morte nesses tempos, é ou não é? E não é à toa, Jesus previu. Jesus previu que na transição planetária seria marcada pelas mortes, que quando nós percebêssemos o ajuntamento de mortes que ele descreveu, onde estiverem os corvos, lá estará o fim dos tempos, ou que algumas Bíblias traduzem como urubus, lá onde estiverem os urubus, lá estarão o fim dos tempos. Então, as mortes caracterizam a transição planetária, o fim dos tempos. Já estava previsto, porque é tempo de colheita. E no tempo de colheita, o que os trabalhadores fazem? O que os trabalhadores de Jesus estão fazendo agora? Ceifando, recolhendo as plantas da seara de Jesus. E eles recolhem porque, seguindo a orientação do mestre, quando lá atrás pessoas desarmonizadas e desarmonizadoras plantaram junto ao trigo o joio, que é um mato sem utilidade, que confunde a seara, que confunde a colheita, que confunde a produção do trabalho de Jesus. Ele disse: não arranquem agora, porque pode ser que vocês, arrancando o joio, arranquem também o trigo, já que na fase inicial, joio e trigo são muito parecidos. Disse ele: esperem a época de colheita. E a época de colheita chegou. Essas mortes que nos abalam tanto são simplesmente a época da colheita, onde os trabalhadores estão passando a foice e recolhendo as plantas já maduras para então fazer a separação do joio e do trigo. Por que a separação do joio e do trigo? Porque no fim dos tempos, na transição planetária, foi anunciado que alguns iriam herdar a terra, aqueles que se pacificarem, e aqueles que não se pacificarem, que não servirem aos pequeninos do mundo, serão conduzidos para outros planetas, que no linguajar poético de Jesus, que ele não podia falar tudo, ele disse: para as trevas exteriores. O que seria no linguajar de hoje as trevas exteriores? Para o espaço sideral. Porque, como revelado pelos Espíritos, aqueles que não tiverem harmonizados com a Terra, que se eleva para mundo de regeneração, precisarão ir para outros planetas. Que planetas serão esses? Será o inferno? Claro que não. Claro que não. Serão, no linguajar de Jesus, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que é pranto e ranger de dentes? Numa palavra, dor. Esse outro planeta será caracterizado pela dor? Sim, como o nosso foi caracterizado pela dor até agora. Ora, a fase atual da Terra, que termina agora, é a fase de provas e expiações. Prova e expiação, numa palavra, é dor, claro. Então, as pessoas que não se harmonizarem com a mudança de estágio da Terra, caracterizada pela dor, para a Terra, mundo de regeneração, que será caracterizada pela boa vontade, não pela perfeição, longe disso, mas pela boa vontade em seguir em direção à luz. Quem não estiver harmonizado com essa boa vontade precisará do quê? Reiniciar a trajetória da dor. Onde haverá prantos e ranger de dentes, quer dizer simplesmente que a pessoa voltará
irá para um planeta que estiver no estágio inicial de provas e expiações. Como uma criança repetente de escola que não aprendeu a lição e que a generosidade da escola lhe concede, sem jamais desistir daquela criança, lhe concede o quê? Reiniciar o seu aprendizado. É uma generosidade de Deus. Então, Maria, nessa passagem, também se defrontava com a morte. A morte de quem? A morte do seu filho amado. Aos pés da cruz, tendo ao seu lado as mulheres, uma parte das mulheres que durante aqueles 3 anos de trabalho ininterrupto do Mestre, tinham acompanhado o colégio apostólico, servindo, talvez mais discípulas que todos, mas não contabilizadas nessa condição pelo machismo da época, pelo nosso machismo atual. Talvez mais discípulos que todos, por quê? Porque Jesus disse que aquele que quiser ser o primeiro, será aquele que servir. Não é verdade? Se primeiro era aquele que servir, e se as mulheres seguiam o colégio apostólico servindo os discípulos e o Mestre, quem eram os primeiros discípulos daquele tempo? Senão as mulheres. Ela, então, cercada das mulheres, só tinha olhos, é claro, para Jesus. Aquele homem humilhado, perseguido, acusado, sem que pudesse contar com um discípulo que testemunhasse, que levantasse a voz por ele. Depois, vítima dos mais intensos padecimentos, da mais terrível tortura, chicotes, xingamentos, humilhações. Depois de carregar a cruz quando o seu corpo já não mais suportava, caindo várias vezes, ele chegou à cruz e teve as suas mãos e pés cravados na cruz. E uma lança atingindo o seu lado. Estava já nos seus últimos momentos o filho amado. E ela, lembrando da manjedoura, lembrando dos momentos da infância, tudo vinha na mente daquela mulher naquele tempo, naquele momento. Aquela mãe amorosa buscava entre os atos do seu filho alguma coisa que justificasse aquela dor, aquele fim. Nada encontrava. Via aquela criança que, muito pequena ainda, trazia os viajantes do caminho para dentro de casa e lhes dava de comer e de beber. Lembrou-se de uma vez que ele trouxe 2 malfeitores muito conhecidos para dentro de casa. E lembrava aos pés da cruz quanto carinho aquela criança dava para aqueles malfeitores, para escândalo da vizinhança. E ela imaginando, meu Deus, o futuro dessa criança, o que vai ser desse meu filho? Como qualquer mãe faria. Lembrando-se de cada momento daquela vida, daquela situação, ela fazia o transe de todos nós, ela representa nesse momento o transe de todos nós que sobrevivemos de alguma forma a parentes, a amigos que se foram pela pandemia ou por algum outro meio de final de encarnação nesses nossos tempos. Lembre-se dos seus parentes, amigos que se foram, e você vai encontrar nessa rememoração de Maria afetiva, nessa busca por entendimento de porquê daquela morte, nessa
nesse inconformismo que toda mente humana experimenta diante de uma passagem de um ente querido, você vai se ver em Maria. O que meu filho fez para merecer isso? Ela se perguntava. Só que, voltando à memória, ela de repente se viu no momento fundante da sua relação com Jesus aqui na terra, que foi a vinda do anjo, que lhe disse que ela estava grávida. E ela disse: como pode ser isso se eu nem conheci homem ainda? Era antes do seu casamento. Ela nem tinha se relacionado ainda com José. E vinha aquele anúncio do anjo dizendo que ela já estava grávida. E mais, que o seu filho, aquele que nasceria por ela, faria uma revolução, uma grande transformação, chacoalharia a humanidade nas suas bases. E ela, diante dessa afirmativa, diante da grandeza do quadro que lhe era pintado na sua frente, esqueceu-se de si, esqueceu-se do terremoto que seria na vida de qualquer adolescente estar grávida antes do casamento, do que poderia acontecer de mais terrível de ela, à beira da felicidade, à beira da realização da mulher do seu tempo, fosse repudiada pelo noivo, repudiada pela família, repudiada pela comunidade. A desgraça total. Porque era esse o destino reservado para qualquer moça que comunicasse uma gravidez que não era do seu noivo. Mesmo assim, ela esqueceu-se de tudo isso, de todo o quadro terrível que se aproximava dela, e disse apenas: faça-se na serva a vontade do Senhor. Ensinando o que para todos nós que tivemos as nossas perdas recentes e profundas? Que nós deixemos de lado os nossos apegos, os nossos planos, os nossos projetos, o que a gente imagina que é o melhor para as pessoas. Deixemos de lado a nossa arrogância que imagina saber o que é bom para os nossos queridos e aceitemos a vontade de Deus. Aceitemos todos nós, meus amigos, minhas amigas, a vontade de Deus para esses fatos impactantes dos nossos tempos. Lembrando de Maria no nosso coração, nos ensinando: seja feita na serva a vontade do Senhor. Só essa lição já nos garante a semana, já nos alivia a alma das dores do inconformismo, da revolta, da briga com a vida e com a morte que tem ensombrecido a humanidade, não é? Salve Maria, Ave Maria no seu ensinamento profundo. Graças, Mãe. Muito grato. Pois naqueles momentos o seu filho se aproximava do fim. Já nos estertores, ele olha para baixo. Antes disso, Maria sente uma mão no ombro dela. E, como que despertando do enlevo que só tinha olhos para Jesus, ela buscou aquela mão e descobriu João, o único discípulo que de peito aberto acompanhou Jesus nos seus últimos momentos. Diante daquele gesto corajoso daquele jovem, daquele adolescente, João era o mais novo do colégio apostólico, ela
reconheceu o seu esforço, colocando a sua mão sobre a mão dele, e ele, reconhecendo a presença dela, a importância dela na sua vida, repousou a cabeça no seu ombro, e assim eles ficaram abraçados. E nesse momento, nesse abraço, foi que Jesus baixou os olhos. Abriu os olhos e baixou os olhos diretamente para eles, vendo aquele quadro de consolo mútuo e também esquecendo completamente de si, das suas dores, da ingratidão, da violência extrema daquele momento, disse aos dois: Mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Momento inesquecível para aquelas duas almas. Aquela declaração amorosa, abnegada, deixando e ratificando e confirmando mais uma vez o amor como grande sentido da sua missão, era realmente inesquecível. Nos dias que se seguiram à morte de Jesus, os discípulos absolutamente torturados de medo, paralisados, trancafiados, horrorizados de medo. Nos anos que se seguiram, timidamente começando alguma coisa, Maria retorna para as comunidades de sua origem, Nazaré, para as comunidades onde tinham seus parentes. E ali passa os primeiros anos já sentindo que tudo se transformara na vida dela. Que aquelas relações de parentesco, aquele dia a dia que antes era a sua vida, já não havia mais sentido. Não é isso que nós sentimos agora, meus amigos? Diante dessa tragédia coletiva, dessa morte que veio até nós pela pandemia, nós não sentimos agora que aquela vida que nós levávamos antes não faz mais sentido? Que aquele cotidiano, aquelas prioridades que tomavam toda a nossa alma, que não são prioritárias, que não têm importância nenhuma, não ficamos nós meio sem rumo, buscando o que fazer diante do novo, diante da transformação, porque morte é transformação. Morte é reinício. Jesus falou que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo. Ora, para nascer de novo é fundamental morrer. E morrer é o quê? Morrer é apenas transformar-se. É a transformação, é a disposição para o novo que nos abre a mudança da vida. Ela estava aberta ao novo, mas convivia ainda com o velho, como nós nesse momento. E foi depois de algum tempo estranhando o velho, na contradição do velho que retornava com o novo que trazia dentro de si, como nós estamos agora, que apareceu na casinha onde ela morava. Quem? João. João veio até ela pedindo desculpas pela demora, mas que precisou de algum tempo até conseguir um pouso, um lugar, uma casinha. E anunciando que nos arredores de Éfeso, num lugar afastado 3 milhas da cidade, onde se podia ver o mar, ele conseguira por doação uma casa muito simples, muito humilde, para onde ele queria levar Maria. Para ali montar um pouso para os desassistidos, para os famintos, para os desesperados. Manifestou esse projeto para Maria
dizendo que dali ele poderia tranquilamente ir até a cidade, apoiar o movimento crescente do cristianismo em Éfeso e, ao mesmo tempo, desenvolverem juntos um trabalho de acolhimento aos necessitados. Ela, diante disso, acolheu imediatamente a proposta e foram até lá. Durante largos anos, João e sua mãe Maria se dedicaram a essa atividade. João, cada vez mais enfronhado nos debates e nas lutas para instalar uma igreja em Éfeso, as brigas, as repressões, as dificuldades todas, e Maria dedicada exclusivamente aos novos filhos que vinham até ela todas as noites. Em poucas semanas se somaram, se juntaram até ela como os insetos com asas se juntam na luz. E vinham doentes, com feridas, tristes, depressivos, desesperados de todo tipo. E ali ela falava, João falava, e os acolhia a todos. Na longa fileira que em pouco tempo se formava todas as noites para receber um agrado de Maria, ela os acolhia a todos e tinha para todos uma palavra em comum. Qual era o acolhimento de Maria para os desesperados? Qual é o acolhimento que agora a nossa mãe está nos dando ao nos recolher na sua casa em Éfeso ou na sua morada espiritual? O que Maria nos fala? Aqui nesse livro, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier, recolhido pelo autor espiritual nos centros de memória que existem no mundo espiritual, que no Oriente são chamados de registros acásicos, ele pôde nos trazer essa informação. As pessoas naquele tempo haviam se acostumado a chamar Maria de mãe. A casa de Éfeso já era conhecido como a Casa da Santíssima, batizada por um leproso, que foi até ela e depois de verem secas e curadas as suas feridas, disse: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa mãe santíssima. A partir daí ficou conhecida por todos e o próprio João chamava Maria assim. Pois os diversos necessitados vinham até Maria e perguntavam para ele, como por exemplo: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Somos nós. Nós somos esses necessitados na fila de atendidos por Maria. Minha mãe, como posso vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Não somos nós? Maria lhes enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E lhes dizia: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar. Para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Essas questões nossas da matéria, da sobrevivência, pelas quais nós temos sim que lutar e batalhar,
mas que nos desarmonizam, nos tomam conta da vida, nos incendeiam a alma. Elas são importantes, mas não podem tomar as nossas vidas. Por quê? Porque isso também passa. É o que nos diz Maria. Como uma mãe que, diante do filho em febre, acolhe no seu colo e diz: tá passando, já passou. Tá passando, já passou. Tá passando, já passou. E mesmo a criança ainda tendo febre, acalma o seu coração, confia naquele colo, confia naquela promessa e começa a sua cura. Nós também, diante de Maria, trazendo as nossas dificuldades, pedindo de Maria um conselho para elas, ouvimos da Mãe amorosa: isso também passa. A única coisa que não passa é o reino de Deus, a realização do amor divino na criatura humana. Desfoquemos a nossa alma, a nossa atenção, o nosso equilíbrio dessas coisas da vida. Busquemos antes o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado, relembrando seu filho amado. Quando Chico Xavier teve uma profunda crise pessoal e pediu para Emmanuel uma palavra de Maria, sabe o que veio para ele? Que ele mandou até esculpir numa plaquinha acima da sua cama? Isso também passa. É Maria de Nazaré, que assim como Chico, assim como para os sofredores de Éfeso, vem agora, 2020 anos depois, nos confirmar a sua orientação, dizendo para cada um de nós que chegamos em sofrimento: isso também passa. Como é nossa proposta, graças a Deus, a gente agora se recolhe, se irmana com todos os sofredores da terra em oração. É hora de nós nos solidarizarmos, nos empatizarmos com todos os sofredores da terra, toda a humanidade sofredora, de todas as classes, nacionalidades, religiões, de todos os reinos, porque também com os sofredores animais e vegetais, especialmente da nossa Amazônia, do Pantanal Mato-Grossense. Nos irmanemos com toda a criação de Deus na terra e expandamos a nossa solidariedade, a nossa empatia para todos os irmãos do universo, reunindo-nos todos na aura espiritual de amor da nossa Mãe Santíssima, recebendo dela o olhar, o sorriso, o gesto de carinho, a presença de amor. E olhando para ela, do nosso coração que emerja o melhor de nós, saudando em Maria, gratificando-nos em Maria, agradecendo em Maria a sua luz e o seu amor. Digamos todos juntos: Ave Maria, Tu és cheia de graça, eu sinto a Tua graça no meu coração. Bendita sois vós entre mulheres e homens, entre brancos e negros, entre brasileiros e estrangeiros, entre espíritas, católicos, evangélicos, budistas e ateus. Bendito é o fruto do vosso ventre, esse fruto que nos trazes pela Tua presença para nutrir as nossas almas de esperança, de confiança, de fé.
Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, esteja conosco, nos chame, nos conclame, nos acolha. Agora, nessa hora de transformação, de aprendizado, de cura, na hora dessa nossa morte física e espiritual, na hora dessa nossa transmutação do homem velho para o homem novo, na hora do nosso nascer de novo. Que assim seja, graças a Deus. Recolhamos esse carinho de Maria no nosso coração. Muito bom, né, irmãos? Não nos sentimos mais irmãos no largo, no carinho, no colo de Maria? Que assim seja. Vamos então, agora, ouvirmos-nos uns aos outros nessa nossa renovada fraternidade, porque a fraternidade se define pelos laços de amor, e nada para nos enlaçar mais de amor do que o colo de Maria de Nazaré, não é mesmo? Vamos agora ver essa proximidade e ver o que um irmão diz para o outro. A Rosa do Amaral está falando que gostou da camiseta. Eu aproveito para falar para vocês dessa camiseta. É uma camiseta de uma mandala muito bonita realmente, que eu comprei da Casa do Consolador. Entre no site Casa do Consolador e veja as camisetas que você pode adquirir e que são lindas por si mesmas, muito bonitas, tem vários tipos de mandala, mas que além disso colocam você em cooperação num trabalho muito bonito que a Casa do Consolador faz. São mais de 1.500 refeições que eles dão todos os domingos para a população carente, para a população de rua de São Paulo, além de centenas de cestas básicas e vários outros benefícios. Conheça esse trabalho, participe das lives com a Mônica de Medeiros e a Margarete Áquila, e você vai poder também participar, adquirindo os livros delas, adquirindo as camisetas, fazendo doações diretas, participar desse maravilhoso trabalho dessas duas mulheres e de uma grande legião de voluntários. Certo? Muito legal. Vamos ver quem mais fala alguma coisa pra gente. Eliana Chiodo. E que beijo de mãe tem poder de... que beijo de mãe tem poder de cura, ela nos está dizendo, não é? Que médico, que ciência consegue desvendar o milagre da água com açúcar? Aquela água com açúcar que serve para todos os males de um filho, de uma criança. E que, dada pela mãe, faz milagres. Não é verdade? Um beijo, uma água com açúcar, um colo, um carinho de uma mãe, como esse que nós estamos tendo a graça de receber na tarde e noite de hoje. Maravilhoso, gente. Muito obrigado, Eliana, é isso mesmo. Margarete Machado com a gente, muito bom, Margarete. Rosa dizendo, eu conheço um jeito melhor de chamar a atenção. Moleque, sai daqui, senão o bicho vai pegar. Sou mais do jeito antigo. Eu sei disso, eu sei que a nossa condição é essa, mas a gente também é bom reconhecer a nossa condição, mas nos defrontarmos com uma outra condição de luz, nesse caso representado maravilhosamente essa condição por Maria de Nazaré. Camila pede pela saúde de todos os enfermos e da avó dela, Eunice Cagliari Duran, que se encontra internada há 26 dias. Que a Dona Eunice receba de todos nós essa luz, essa força, que brote do nosso coração uma luz que se irmane entre si e brote de todos nós como num vulcão de luz, e que essa energia toda seja depositada aos pés
dos médicos espirituais, da corrente do Dr. Bezerra, das outras correntes médicas do espaço, todas elas tão dedicadas e tão ativas nesses nossos momentos, e que essa matéria de luz e de amor que nós emitimos possa ser utilizada para Dona Eunice, e na pessoa dela para todos os outros internados e necessitados e doentes em hospitais e nas suas casas, e nos asilos e nos orfanatos e nas penitenciárias, para que cada doente recolha o que ele mais precisa nesse momento. Porque nós não sabemos o que é bom para eles, mas o alto, os médicos do espaço, em nome de Jesus, sabem que a gente entregue essa luz de amor para todos eles e digamos com Jesus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito bom. Que a Dona Eunice receba o nosso melhor e que diante disso brote o melhor dela para bem viver o que ela precisa viver. Muito bom, Dona Eunice. Isso também passa. Vamos ouvir quem mais traz um comentário que nos possa irmanar, não é? A educação antiga era melhor, nós já sabíamos, diz a Rosa Amaral. Quando um adulto conversa, a criança sai de perto. Nunca precisou chamar atenção, já sabíamos e íamos para fora. É isso mesmo. Mas a ação do amor é sempre conhecida e reconhecida, até pelos animais. Os animais escolhem para seus donos, não interessa quem compre, não interessa mesmo quem faça algumas coisas, escolhe pelo amor. E os filhos também. O que nos determina filhos de alguém é o amor, e por isso é que Maria é a mãe da humanidade, é a nossa Mãe Santíssima. Muito bem, Rosa. André Salvatore, nova oportunidade para os que permanecem. Para os que permanecerem. Estamos tendo esse momento para essa harmonia, uma nova chance para aprender a amar. Exatamente, André. Mais uma chance para aprendermos a amar. Talvez a última ainda aqui na Terra. Então precisamos aproveitar. Esse é o cerne da lição. Para os alunos repetentes, o que cai na prova é amor. E hoje veio essa mestra fabulosa de amor retomar a matéria conosco, não é? Rosa Amaral, espero merecer a terra, estou trabalhando para isso, de preferência em Santos. Muito bem, seja feita a vontade do Pai, mas que nós nos habilitemos para nos congregarmos com a vontade de Deus, para que o nosso melhor aconteça. Burton Pires Escotelaro, olha a prancha aí de novo. Abraços amigos, belas palavras. Muito obrigado, Burton. Ieda Jesus, abençoada tarde a todos, meus queridos amigos e amigas. Esse boa tarde, essa bênção que nos damos uns aos outros em Maria, na tarde de hoje, nos irmana cada vez mais. Não é isso? Maravilha. A Diana Costa fala: domingo é um dia de muita saudade, hoje muita dor. Há 5 meses meu pai foi internado com falta de ar, depois de 14 dias de UTI, a partida. Sem despedida. Isso fere muito a alma. O coração está doendo demais, muito recente ainda. Todos nós precisamos passar e precisamos respeitar esse período de luto, que a psicologia explica tão bem. Precisamos de um luto como uma pessoa que acabou de se nutrir de uma comida pesada, precisa de um tempo de digestão até pensar novamente na vida, em outras coisas. Respeite o seu tempo, Diana. Ela certamente está sendo também acolhida e também tem o tempo dela de adaptação. Aceite
esse seu tempo, dedique-se a esse seu tempo, que isso também vai passar, como disse Maria, isso também passa, e um novo momento se ergue depois disso. Nesse novo momento, talvez vocês pensem que se não houve partida, é porque não houve despedida, é porque nós não devemos nos despedir nunca. É mentira que os nossos falecidos sejam finados, porque eles não finaram, eles não acabaram. Nós não precisamos nos despedir porque eles estão conosco nos nossos corações. Aceite o seu tempo, mas todos nós que pensamos ter perdido nossos entes queridos, vamos descobrir mais cedo ou mais tarde que não perdemos ninguém se nos dedicarmos a revalorizarmos aquilo que nos faz um, que é o amor. Assim seja. Toda a nossa força para a nossa amiga Diana Costa. Eliana Chiodo, nós temos a pretensão do controle e não temos controle da vontade de Deus. Essa fé na mãe da gente, essa fé que a adolescente Maria teve ao falar faça-se na serva a vontade do Senhor, que Jesus propôs para a humanidade em seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, essa fé no pai e na mãe que a criança tem ao atravessar uma rua dando a mãozinha para o seu papai, para a sua mamãe, para a sua vovó, para o seu titio, essa nós precisamos resgatar em nós. Não tenhamos pretensão. A criança, o bebezinho que tentar atravessar uma rua, ele se coloca numa situação delicadíssima. Confiemos. Demos a mão para Deus. Segura na mão de Deus e vai. A vida fica mais leve, as dores ficam mais suaves, o aprendizado fica mais claro, a cura fica mais completa. Que assim seja. Muito legal, Eliana. Cláudia Silva e Eder Jesus. A paz de Deus Jesus nossos irmãos espirituais esteja entre nós e o mundo inteiro. Isso mesmo, Ieda. Somos irmãos da terra. Quem mais? Cláudia Silva nos diz assim: só uma mãezinha tem esse poder de acalmar seu filho com amor e fé. Essa nossa mãezinha nos acalma, nos fortalece e nos devolve a vida com muito mais fé, com muito mais harmonia, habilitados a também harmonizarmos os ambientes que nós frequentamos, pelos quais nós passarmos. Porque nós estaremos com Maria, porque nós estaremos com o amor. Que assim seja. Gugu Souza, boa noite, Maurício. Graças a Deus estamos juntos novamente, para que sempre, com muito amor e gratidão, possamos participar desses lindíssimos ensinamentos. Graças a Deus. Hoje fomos todos agraciados por essa presença fabulosa nos nossos corações. Vamos lá. A Leila Gunning falava, precisava ouvir isso. Todos nós precisávamos muito ouvir isso. A Irene Dias nos diz: eu peço pelo planeta, por todas as pessoas que estão sofrendo males físicos, emocionais e espirituais. Que a misericórdia divina abençoe nosso planeta, nossos governantes. É isso mesmo. Muito legal. Camila, que a paz de Jesus esteja com todos e nunca nos falte fé e esperança. Que toda angústia, dor e sofrimento se tornem um combustível para um recomeço. Isso também vai passar. Ecoemos Maria. Como as criancinhas imitam seus pais e sua mãe, imitemos Maria.